Namastê a todos, meus amores. Sejam muito bem-vindos ao Quantic Desperte. O seu despertar começa aqui. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês. Me deem um retorno se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Como é que vocês estão nessa live à tarde maravilhosa, que a gente vai aprender muitas coisas, vamos ter depoimentos, vamos entender como parar de fumar, que eu tenho certeza que todo mundo conhece alguém, mesmo que internamente, que precise parar agora de fumar, porque nessa nova terra não tem como a gente entrar com alguns velhos padrões, com alguns velhos vícios. Então essa é uma live muito especial, com um time aí de peso que vai te ajudar a melhorar a sua saúde e qualidade de vida. Então eu já vou chamar eles aqui, a Camila e o Rodolfo. Gratidão pela presença de vocês, queridos. Sejam bem-vindos. Gratidão. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Camila. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Gratidão, Paula. Gratidão, Rodolfo. Gratidão. Prazer é nosso. Eu que agradeço a presença de vocês. E antes da gente começar todas as lives, a gente faz a oração de proteção do Arcanjo Miguel, que está aqui, e lemos uma carta de Maria Madalena, tá? Então eu convido todos vocês, neste momento, a fechar os seus olhos e imaginar à sua frente o nosso amado Miguel Arcanjo. Quem quiser adquirir esse livro, eu falo em todas as lives, aguasdearuanda.org.br. Vocês podem adquirir esse livro e ajudar as instituições que o Águas de Aruanda tem e fazem um trabalho fantástico lá, tá bom? Então, fechem os olhos neste momento, imaginem à frente de vocês agora o nosso amado Miguel Arcanjo, da melhor forma que você gosta de enxergá-lo. Inspire profundamente, enchendo os pulmões de ar, acalmando a sua mente, soltando todo o ar de dentro dos pulmões. E vamos começar. Em nome da presença do Deus Eu Sou e do bem-amado Arcanjo Miguel, apelamos aos anjos azuis com suas espadas flamejantes. Cortai de nós toda a linha de força inferior, libertando-nos. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Arcanjo Miguel, sela-nos na chama azul. Eu sou a proteção do Arcanjo Miguel, atraindo a luz do planeta. Eu sou a chama da libertação, expandindo-se por toda a Terra. Eu sou a proteção e a libertação do Arcanjo Miguel agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Invoco aqui agora o manto da invisibilidade de Miguel Arcanjo para que ele possa colocar uma proteção extra a todos os presentes nesta live, a todos os que vão assistir depois, ao Rodolfo, a Camila, a todas as pessoas que aqui estão para trazer um pouco mais de luz, de qualidade de vida, de amor, a todos os habitantes deste orbe. Eu digo seu nome em voz alta, Paula Janaína Albino Cabral, invoco aqui agora o manto da invisibilidade de Arcanjo Miguel sobre todos os citados, suas casas, seus trabalhos, sobre a Quantic Desperte, sobre todo o planeta e a todos os seres que nela se encontram. Para que sejamos agora invisíveis a todo e qualquer mal. Que o manto da invisibilidade permaneça ativado durante todo o dia e durante toda a noite, enquanto manifestamos Deus Pai e Mãe no planeta Terra. Que assim seja, assim é. Agora,
Vamos ler uma das cartas de Maria Madalena, que sempre nos traz alguma mensagem que tem tudo a ver com o que a gente vai falar no dia, na live. Quem quiser adquirir o livro gratuito em PDF, está na descrição de todos os vídeos, de todas as lives. E quem quiser o livro físico, tem o contato também do Cristiano Costa, para você pôr o seu nome e ele enviar para você o livro segunda edição. Então vamos lá, fechando os olhos e imaginando a Trindade de Cristo, Maria Madalena e Miguel diante de nós, para trazer uma mensagem nesta tarde de hoje. Carta 106. Os centros de energia. Os sagrados feminino e masculino. Com a cura do sagrado feminino e o equilíbrio do sagrado masculino, em homens e mulheres no governo de Lorde Sananda, junto à bem-amada Mestra Nada, Maria Madalena, na direção de Saint-Germain, junto à bem-amada Mestra Pórtia e Kuan Yin, junto ao bem-amado Maitreya. Teremos 2000 anos de amor, luz, prosperidade e abundância. Importante é no agora, centralizar, equalizar consigo mesmos os 3 chakras femininos, os 3 chakras masculinos e o chakra andrógeno, unificado espiritual. O primeiro chakra básico, sobrevivência, masculino. Segundo chakra umbilical sexual, portal galáctico, feminino. Terceiro chakra, plexo solar, emocional, masculino. Quarto chakra cardíaco, sentimental, criacional, feminino. Quinto chakra laríngeo, comando de voz, expressão da sua verdade, masculino. Chakra frontal, terceiro olho, pineal, clarividência, feminino. Sétimo chakra coronário, espiritual, andrógeno, equilibrado, masculino e feminino. Assim como temos em nosso corpo veículo, vaso físico, hormônios masculinos e femininos, e estes precisam estar em perfeito equilíbrio para o bom funcionamento de todo o corpo, também no corpo etérico e sutil, temos os sagrados masculino e feminino. E estes precisam estar equilibrados para o bom funcionamento e expressões dos sentimentos, emoções e demais sentidos, além dos 5 básicos que estamos habituados. Em homens e mulheres, o Sol, como uma representação do masculino, brilha, lança raios para fora. Os chakras masculinos, laríngeo, plexo e o base, se lançam. Então, o masculino se projeta. A lua, como uma representação do feminino, é um mistério, a dama da noite, é introspectiva, acolhedora, vai para o cantinho, trabalha as emoções mais profundamente. Para o feminino, a palavra de ordem basicamente é o interiorizar, o acolher. Então, o sagrado feminino acolhe. Tem mais sensibilidade, é mais sutil as emoções. O feminino precisa curar o chakra sexual no ventre. Assim, o fazendo, automaticamente cura o chakra cardíaco, sentimental, tanto em homens como em mulheres, que nos últimos 2000 anos da Era de Peixes trabalharam apenas os chakras masculinos. Quando o feminino consegue interiorizar essa noite no cantinho das emoções e sentimentos, curando-se no ventre e no cardíaco, pode então as emoções e os sentimentos curando-se no ventre, equilibrando como o Sol, colocando para fora as emoções pelo plexo solar e pelo laríngeo, verbalizando e expressando a sua verdade, tirando o sagrado feminino que está há mais de 2000 anos debaixo do tapete. Logo, o Sol é, ao raiar o dia, não estando nublado, o Sol lá está, do mesmo jeitinho de sempre.
Já a lua, ela muda, tem 4 fases. O sagrado feminino tem fases, essas fases são importantes, devem ser resgatadas, respeitadas, vividas e equilibradas. O homem tem um terno preto para todas as ocasiões, já a mulher tem 20 vestidos de festa e sempre falta um, na questão de fases. A cura implica em reconhecer primeiro todas e cada uma delas, acolher e equilibrá-las para depois levá-las em equilíbrio junto ao sol masculino, que é apenas um em termos de fases. Mas também existe o perigo de ser um só. Ele pode se tornar rígido, inflexível, insensível. Enquanto masculino, é preciso equilibrar, não necessariamente mudar, porém ser mais sensível e não apenas se projetar. A lua, como feminino, deve encerrar suas fases e se aproximar do sol, em forma de um segundo sol, e juntos orbitarem um em torno do outro, porque na nova terra, nova era, não haverá mais noite, escuridão ou trevas. Serão 2 sóis brilhando de dentro para fora e de fora para dentro, em perfeita harmonia do sagrado masculino, amor inteligente, e feminino, inteligência amorosa, dando luz a um terceiro ser, expressando a perfeição espiritual da fonte de tudo que é. Estes nascerão os chamados filhos do Espírito, o Santo Graal. Haja amor para que haja luz. Maria Madalena, consciência crística de Sírius Alfa, a serviço do amor e da luz. Canalizado pela Guardiã do Fogo Sagrado em setembro de 2019 e agosto de 2020. Creio que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aí hoje, de equilíbrio, de alimentação, de tudo, né, meus amores? Então, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês. Eu tô aqui, eu vou sumir um pouquinho para poder pôr os links de vocês, mas eu tô ouvindo, tá? Fiquem à vontade. Pode começar, Camila. Eu me chamo Camila Pereira. É um prazer imenso estar aqui, gente. Estou muito surpresa, assim, muito agradecida mesmo. Nós fazemos parte da Maravilhas da Terra, né? Onde o Rodolfo vai falar um pouco da experiência dele. Eu vou falar da minha, como eu conheci, quanto transformou a minha vida participar dessa família maravilhosa, né? Em termos de saúde. Eu era uma pessoa, eu estava pesando 100 e alguns quilos, não gosto nem de falar assim muito, né? Porque já é... E eu era uma pessoa assim, eu estava muito inchada, né? Sentia muitas dores nas juntas, eu não podia mover muitos dedos. E depois que eu conheci os produtos, né, da Maravilhas da Terra, eu digo assim que eu mudei a minha vida em termos de saúde. Hoje eu consigo me movimentar bem, eu não acordo mais com as dores, né? Então, hoje eu tenho uma vida mais saudável, né? E tipo assim, aquela coisa de andar, eu não conseguia fazer uma caminhada, eu não conseguia subir uma escada, porque eu já estava com muita falta de ar, né? E hoje eu tenho uma vida super ativa, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, porém sentia essas dores, e hoje eu consigo fazer, não sou aquela... Acho que travou o link da Camila, Paula. Eu vou falando um pouquinho, então, da minha história, tá? Primeiro, uma boa tarde a todos. Namastê a todos os irmãos.
Bom, primeiramente para mim também é um momento especial, porque eu já sou fã e acompanho o trabalho da Paula, da Quantic Expert, há mais de um ano. E estar aqui hoje podendo contribuir, trazer um pouco da minha experiência, né, um pouco da minha vivência e do meu testemunho, né, que eu acho que a gente falar de um case de sucesso é bastante importante, né, Paulo? Então, eu sou médio empresário, trabalho na área de alimentação saudável, tá? Trabalho com os produtos da Maravilhas da Terra e tenho outras atividades. E eu vinha também buscando qualidade de vida, né? Porque a gente que eu sou ex-fumante, mas eu digo assim, a gente quando está fumando, conseguir fazer todas as atividades do dia a dia é um desafio, porque você tem que vencer suas demandas do dia, você tem que cuidar da família, você tem que cuidar da casa, e você tem que cuidar dos negócios, e nesse meio tempo você ser um fumante é um desafio muito grande. O cigarro, ele é uma limitação extremamente absurda. Então, a gente que busca a espiritualidade, seja em todos os níveis que forem, mas principalmente para melhoria física, autocompreensão, é algo assim devastador. E eu já faz mais de um ano que eu acompanho o canal, acompanhei alguns cursos com a Paula, né? Então eu vinha buscando sempre melhorar, sempre melhorar, sempre melhorar. E eu cheguei num ponto que eu me questionava de porque muita coisa eu não conseguia, eu não conseguia vivenciar muita coisa da qual eu estava aprendendo. E eu sabia que a culpa principal era minha, porque o estado físico ele vai responder de acordo com o que você faz. Então eu comecei a parar para pensar e eu coloquei no papel bem descrito o que eu estava fazendo que eu achava que não estava contribuindo com a minha evolução, né? De uma mudança de dimensão 3D para 5D, e eu pensava, puxa vida, a primeira coisa que eu faço, minha alimentação, e fui colocando e cheguei no cigarro. Por que eu estou comentando com a alimentação? Eu fazia academia, né? Fazia academia no nível de médio fisiculturista, consumia 3, 4 quilos de carne por dia, e eu vinha buscando respostas, estudando muito com a Paula, e um belo dia eu pedi para Deus, ativei o manto da invisibilidade e falei assim, olha, eu preciso enxergar os meus erros para melhorá-los. E naquele dia eu tive uma canalização simples do mestre Ramatiz, porque assim, eu já tinha sido vegetariano com 19 anos. E eu sabia que um dia eu ia parar de comer carne, mas eu não sabia quando. Eu já estava num estado assim que eu já não sentia mais prazer em me alimentar. E daí, eu naquele dia recebi o meu primeiro presente, que foi a mensagem do mestre Ramatiz, do qual eu sou muito grato, porque eu escutei na hora do meu jantar ele falando para mim: chegou o dia de você parar de comer carne. Eu simplesmente larguei o que eu estava fazendo, agradeci, e daquele dia em diante, já faz pouco mais de 6 meses, eu me tornei vegano. E daquele dia em diante, só que eu continuei fumando. Daquele dia em diante, eu comecei a perceber muitas mudanças no meu corpo. Eu passei por muitas mudanças físicas, muitas mudanças espirituais. E daquele dia em diante, eu comecei a ter as sensações muito mais aprimoradas com o deixar de comer carne. E eu sabia que eu tinha que parar de fumar, vinha lutando com isso. E também, depois de um belo dia, já pedindo bastante ajuda, eu consegui, simplesmente falei, olha, chegou meu dia, eu acho que a agressão física do cigarro, a intoxicação que o cigarro faz, não é condizente com aquilo que eu busco. E daí eu pedi tanto aquele dia que eu consegui deixar de fumar. Mas eu entendo que para muita gente que está nos acompanhando aqui hoje, para muitos amigos que eu tenho, pessoas que sabem o quanto o cigarro, ele é complicado a gente sim abandonar. Eu coloquei, por exemplo, algumas dicas, né, para passar para vocês de como foi que eu fiz. Então, por exemplo, eu estava atuando no plano da vontade. O plano da vontade, na espiral da vida, é o desejo, ou seja, a intenção. Eu quero parar de fumar. Então, isso eu tinha claramente, né? Eu só tentava alinhar o meu corpo físico com o meu plano da vontade. Em segundo, eu entendi que eu precisava tirar o meu corpo físico de um estado inflamatório. Por quê? Todo corpo físico que está no estado de inflamação,
ele se torna muito mais adicto, né, ou vamos dizer assim, mais viciável a substâncias, como cigarro, como café, cafeína em excesso. Não estou dizendo que o café é ruim, tá? Mas eu vou explicar depois o porquê que eu parei também de tomar cafés comuns ou em excesso, tá? Não parei totalmente, mas o porquê do café também está incluído nessa lista para quem está no estado de corpo inflamado. O corpo inflamado, ele faz com que você não consiga manifestar as coisas do plano da intenção, né? Então, o que acontece? Você fuma e o teu corpo, cada vez mais, ele responde que quer fumar. Muitas pessoas, talvez, interpretem isso com aquele negócio, você pode parar de fumar, mas se você sentir o cheiro ou ficar perto de alguém que fuma, um dia você vai voltar. Isso só acontece para as pessoas que continuam no estado de inflamação, porque daí as células do corpo elas sempre vão responder. O sistema nervoso ele precisa continuar se retroalimentando da nicotina. Então, aí que acontece. Nesse meio tempo, foi quando eu conheci os produtos da Maravilha da Terra. Foi quando a Camila, a Marcela e a nossa equipe entraram junto comigo e eu comecei a tomar alguns chás, né, que depois a gente vai mencionar um pouco. Eu comecei a fazer um detox, uma limpeza no meu corpo. E daí o meu corpo começou a responder de uma forma muito mais fácil, ou seja, em vez de fumar um cigarro por dia quando eu estava parando, eu já não fumava mais nenhum. E não tinha vontade, nenhum desejo. Uma outra coisa interessante foi, eu fazia, tá, uma prática de jejum intermitente. Isso é uma coisa comum para pessoas que fazem dieta, treinam, ou qualquer tipo de exercício físico. Por quê? Porque você não consegue eliminar as substâncias tóxicas do seu corpo, né, tirar a toxicidade, sem você fazer um jejum intermitente. Cada um faz como pode, como deseja, mas é uma limpeza você zerar o seu organismo. Então eu tive assim a felicidade de fazer um trabalho junto com pessoas maravilhosas, né? Junto com especialistas maravilhosos, e hoje está aqui dando esse resultado para vocês. Então, com muito orgulho, que eu hoje posso dizer para vocês, há mais de 6 meses me tornei vegano, com muita gratidão, porque eu sabia que eu não ia continuar consumindo carne mais, desde os meus 19 anos, e o cigarro foi a minha vitória de 2020 para cá, porque eu entendo que a evolução espiritual ela começa do momento que você identifica que você jamais pode danificar o seu veículo físico, aquilo que lhe foi dado como mais sagrado que a alma e o veículo que a transporta. Então, a partir do momento que o estado de consciência está alinhado a um corpo purificado e limpo, com certeza nós somos capazes de fazer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, né? Então, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tenha o desejo já é o passo principal e fundamental de você conseguir qualquer coisa na sua vida. Agora, o entendimento de que o veículo físico é o mais importante, porque ele que transporta a nossa alma à luz da nossa vida. Então, eu sou bastante grato a tudo que a Paula me passou e me ensinou nesses pouco mais de um ano, o que a Camila e a equipe dela, e hoje a gente faz parte de um grupo fantástico, e hoje está trazendo para vocês um pouco dessa vivência, dessa experiência, né? A Camila também comentou o quanto que ela tem vivido mudanças depois que a gente entende que quanto você mais cuida do teu corpo físico, mais você obtém aquilo que você quer. Isso é uma máxima quântica, né? São as ativações quânticas que a gente faz. Não sei se a Camila quer complementar um pouquinho. Desculpa, eu caí algumas vezes aqui, a internet não está muito legal, não sei o que está acontecendo, tá? Mas o que você falou é fantástico, realmente nós temos que cuidar mesmo, né? E foi aí que eu descobri aquele inchaço todo que eu tinha, aquela retenção de líquido. Por mais que eu fizesse drenagem, né? Eu tenho uma estética e eu trabalho com isso com o corpo. E eu já ficava meio envergonhada, porque com todos aqueles aparelhos e eu não conseguia emagrecer, eu não conseguia tirar aquele inchaço. Então, depois que eu comecei a fazer o detox, então hoje eu me sinto assim muito grata mesmo, né? Por não estar tão inchada e eliminei em pouco tempo, né? Bastante, como eu falo também, com a força de vontade, né? Que nós temos que ter. Força de vontade para tudo, né? E o produto ajuda, né? E como você se sente tão bem, a sua autoestima, até para você
se conectar, eu ainda não parei de comer carne, tá, gente? Estou aprendendo com o Rodolfo, vou chegar lá. Tem muitas coisas ainda que eu preciso, né, trabalhar em mim. Mas, até para você se conectar, né, como você fazer sua meditação, parece que você se sente mais leve. Sim. É uma coisa, né? Eu nunca sou aquela pessoa de comer muita carne, não. Eu como carne uma vez só na semana e para mim é o suficiente. Mas hoje eu me sinto, porque desintoxica o fígado, né? O intestino grosso, né? E a bexiga. Então, quer dizer, ali você já sente que uma melhora muito grande, né? Perfeito, concordo. Uma coisa que você comentou, Camila, que eu acho que é perfeito, eu fiz um comentário em relação ao café e, assim, eu era uma pessoa que eu tomava muito a vida inteira, até por causa do cigarro, né? Hoje eu tomo alguns tipos de café bastante específicos por causa da composição, outra por ser vegano. Consumo o café da Maravilhas da Terra por causa do colágeno, que como eu não bom. tenho consumo animal, então, assim, uma coisa interessante em relação ao café que eu mencionei é a glândula suprarrenal. Por exemplo, muita gente que acompanha o trabalho da Paula, inclusive nós como fãs, e hoje aqui com a honra de estar falando com ela, é o seguinte, a glândula suprarrenal ela é super responsável tanto quanto a pineal para você ter os seus chakras energizados, ativados para você ter diversas experiências. Eu, quando mencionei aqui o mestre Ramatiz, né, no dia que eu recebi o presente dele pedir para mim parar de comer carne aquele dia, ele falou, né, de uma forma simples, a questão da suprarrenal, o quanto isso impacta, porque a suprarrenal ela é um filtro, a gente tem vários órgãos que são filtros, né? E quando você intoxica os seus filtros, automaticamente você está com o seu corpo altamente inflamado e você não tem desejo nenhum você não tem desejo de fazer o exercício físico, você não tem uma sensibilidade apurada porque você está com o teu fígado, suprarrenal e rins altamente carregados, né? Outra coisa que eu depois, né, não sei se você quer comentar melhor, é a questão da glicose no sangue. Eu sempre mencionei que uma das coisas que mais inflamam o organismo, e muita gente não atinge, vamos dizer assim, os níveis de consciência que deseja, é o açúcar, tá? Então, assim, de forma alguma, não é uma apologia ao veganismo, é a minha experiência pessoal, mas, assim, o açúcar branco, ele inflama o corpo de uma forma tão grande que não é só o pâncreas que ele destrói outros órgãos nossos, e isso faz com que as pessoas que têm uma espiritualidade avançada acabam não vivenciando, às vezes, o que desejam, acabam não conseguindo, porque os seus órgãos estão inflamados, né? Então, uma coisa que eu, particularmente, tomei bastante no começo que eu parei de fumar, foi um chá que você me indicou, não sei se você lembra, o Glicontrol, que foi o que eu tomei para desinchar também por causa do excesso de açúcar. Hoje eu não consumo açúcar mais, né? Então, assim, eu sou muito grato e acho importante as pessoas entenderem que existe um passo a passo além do desejo. O desejo é fundamental, que nem eu falei, são 70%, mas os outros 30% não podem ser menosprezados, porque os 30% eles fazem a diferença no resultado, isso é fundamental. Muito legal. E, Rodolfo, qual é a dica, assim, que você dá para aquela... Tem muita gente aqui que está aqui no chat, está falando, olha, eu até parei de comer carne, mas não consigo parar de fumar o cigarro, né? Tem gente que já tentou de tudo, sim, já colocou adesivo, já tudo que você possa imaginar. Qual é a dica que você dá para essas pessoas que querem, né? De fato, que isso seja? Olha, primeiro de tudo, para essas pessoas eu dou um grande parabéns, porque a gente sabe que a sociedade que a gente vive hoje, que nem eu falo, não estou fazendo apologia do veganismo, é só uma experiência de vida, porque, como eu comentei, a gente está evoluindo para uma quinta dimensão, já estamos nela, né, em consciência, mas a gente sabe que o que a gente carrega no corpo é aquilo que nos traz o resultado. Agora, o que eu diria para as pessoas que têm o desejo e já estão nesse caminho de mudança, é que comecem a fazer uma desintoxicação física, isso é fundamental. Então, assim, melhorar a qualidade da água que toma, né? Por exemplo, tentar tomar água filtrada e redução de flúor no corpo, isso é fundamental. Segundo, tomar, por exemplo, quem puder substituir, por exemplo, as substâncias que atingem o sistema nervoso central, como o café, ele vai diminuir as conexões INA, que são a nicotina e a cafeína.
substitua o café, o cafezinho, o famoso cafezinho, por um chá. A gente tem várias recomendações que podem ajudar. Então, se você reduz as conexões INA, né, que estimulam o sistema nervoso central, o cigarro, você automaticamente vai reduzindo o estado de inflamação. Então, assim, substituir o café por alguns chás, fazer uma desintoxicação, tentar fazer refeições com um espaço um pouquinho maior de tempo. Por exemplo, tem pessoas que comem a cada 2, 3 horas. Agora, tem pessoas que, por causa da sua glicose, tem que se alimentar mais rápido. Então, assim, tomar um chá, que é o redutor de açúcar no sangue, né? Então, é um conjunto de situações que a gente pode ilustrar um pouco melhor para que a pessoa consiga parar de fumar. Não é difícil, eu digo para vocês, não é difícil. A vontade de parar é 70%, agora fortaleça os outros 30%, que com certeza você vai conseguir, tá? E eu tenho certeza que todos aqui presentes, junto com todo o conhecimento que a Paula transmite para nós, que o Arcanjo Miguel, Maria Madalena, nosso mestre de luz Sananda, vai fortalecer vocês, tá? Eu tenho certeza disso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu posso ajudar, pode falar. Tem uma aqui. Qual chá você recomenda? Olha, o primeiro que eu tomei, Paula, foi um que a gente chama de control. Porque como eu estava mudando a minha dieta de carne para o veganismo, então, assim, a gente fica com uma retenção de líquido absurda por causa de remédios antibióticos que contêm em todas as carnes. Então, eu comecei tomando o Glicontrol, que é um chá específico para limpeza e desintoxicação renal. Ele é muito bom, né? Reduz o açúcar no sangue. Esse foi o primeiro que eu comecei tomando. Depois eu comecei tomando um outro que a gente chama de super chá, que ele é detox. Ele tanto é que ele é considerado... No teu site? Tem no site, sim. Ele é considerado um dos melhores chás, ele é mais vendido, inclusive, hoje na Europa, na Alemanha, principalmente, que é onde a Camila está. A gente manda do Brasil para lá praticamente aí mais de 1.000 caixas por mês só de super chá. Que legal. Né? Porque eles estão em lockdown lá por muito tempo já. E no inverno, então, assim, eles estão com uma alimentação mais carregada, né? Então, a Camila justamente está fazendo esse trabalho de ponte lá na Alemanha, que é mandando esses produtos, que o pessoal está comendo muita coisa, está fazendo menos exercício. Então, a gente está fazendo esse trabalho junto com a equipe da Alemanha. Estão pedindo para você onde encontrar. Eu vou colocar o site aqui. Tá. E vou escrever. Se tu quiser me falar qual é o nome dos chás, porque eles procuram lá no site. Como é que é? Posso. O primeiro deles é Super Chá, SB Super Chá. SB Super Chá, peraí. Isso. Deixa eu pôr meu microfone aqui, que tá longe. E daí também a gente tem, que nem eu estava falando, Paulo, aí é o conjunto da obra, né, que hoje é o que eu faço toda a suplementação. A gente também trabalha com toda a linha de suplementos. Então, por exemplo, suplementação feminina, suplementação masculina. Então, por exemplo, hoje a gente tem um suplemento que ele é justamente para quem deseja desintoxicar o corpo e parar de fumar, que é a vitamina Q10, né, encontrado nas vitaminas multivitamínico para mulher. Ele é fantástico porque ele fortalece a tua imunidade. Se você está com a imunidade fortalecida, teu estado de inflamação vai a zero. Eu vou colocar aqui. Isso. E o outro é o Glicontrol, controle da glicose. E esses últimos meses aí, né, que eu parei de fumar, a qualidade de vida aumentou demais, a disposição para trabalhar, a disposição para tudo, é outro nível. E o que mais que você poderia dar de dica? Por exemplo, as pessoas que gostam de tomar bebida alcoólica, é mais complicado ainda para parar de fumar, né? Olha, a bebida alcoólica, ela é tão forte, né, tão, vamos dizer assim, devastadora quanto o cigarro. A pessoa que quer parar de fumar, ela tem que, pelo menos no começo, ou o ideal é não ingerir, consumir bebida alcoólica, mas não beber enquanto quer parar de fumar. Né? Tem pessoas que tomam uma taça de vinho ou dois, né? Eu conheço pessoas que tomam e não fumam, né? Agora, quem deseja parar mesmo não deve ingerir bebida alcoólica. Porque a bebida alcoólica, ela acaba sendo um estimulante ao tabagismo, né? Ela acaba fazendo você sentir mais desejo de
de fumar. Então, o que você considera que foi, assim, ponto-chave para você conseguir, né? Querer, acho que é a primeira coisa. Isso. Agora, o ponto-chave de ter te ajudado, o segredo, todo mundo quer saber. O ponto-chave foi uma somatória de esforços, sabe, Paulo? Então, assim, como eu comentei com você algum tempo atrás, a vontade de vivenciar muitas coisas, da qual eu sempre quis, né, que são os ensinamentos, experienciar uma leveza de espírito, uma leveza física maior. E isso fazia parte do plano da vontade, dos 70%. Os outros 30% foi a minha busca de desintoxicação, que é a questão como eu mencionei, do chás. E eu acredito que uma outra coisa que seja de fundamental importância, né, é os exercícios físicos. Tem muita gente, por exemplo, inclusive quem está na Europa nos assistindo agora, a gente sabe das limitações, a gente sabe disso. Mas se você tem uma rotina mínima por dia, que seja de 5 minutos, 10 minutos, faça uma caminhada, inicie com uma pequena caminhada. Se você suar, por quê? As glândulas sudoríparas, elas também são filtros. Elas são responsáveis não só para resfriar o nosso corpo, mas também por expelir toxina. Então, é fundamental as pessoas fazerem um exercício mínimo a moderado, mesmo aqueles que ainda não conseguem, talvez por fumar demais. Eu não conseguia subir uma escada. Hoje, eu faço qualquer coisa. Eu fui maratonista, estou voltando agora a correr. Então, eu aconselho as pessoas a caminharem. Faça a sua desintoxicação, e sentiu vontade de fumar, faça uma caminhadinha em volta do quarteirão, você vai ver, você vai perder a vontade. Fala assim, eu vou fumar na volta. Eu comecei fazendo isso no começo. Chegava em casa, não aguentava andar, então eu falei, não vou fumar mais. No dia seguinte, eu falei, vou fumar. Não, andava, chegava em casa, não conseguia fumar, porque o pulmão, ele trabalhou tanto que você não sente vontade de fumar. Então, foi o conjunto principal da minha mudança, assim, de hábitos, tá, Paulo? Eu trocava o cigarro por um exercício, então essa troca foi fantástica. É importante falar que é um conjunto de coisas, não é um comprimido que a pessoa vai tomar e vai parar, né? É um conjunto de coisas, tá? É um conjunto. A Marlene Marques está falando assim, estou na Bélgica, sabe algum chá que eu possa encontrar aqui? Sim, a Marlene, ela pode acessar o nosso chat no WhatsApp, que a gente deixou na descrição do vídeo, e o pessoal da minha equipe na Alemanha, na Europa, pode fazer um contato com ela. A gente tem pessoas na Inglaterra, Portugal, Alemanha, que hoje estão se beneficiando, né? Pessoas que estavam numa situação bem complicada aí por causa do lockdown e do frio também muito grande na Europa, estão consumindo aí os produtos para poder melhorar. Tá, então a gente pode fornecer tudo pelo WhatsApp, acho que para ficar mais fácil para o pessoal. Outra pergunta aqui, da Jane. Ele falou no café, qual a indicação? Então, a gente tem um produto que é um café que eu tomo, que é o café da Maravilhas da Terra, que ele tem colágeno. Ele não tem aqueles restos do processo de torra que tem aqui no café. Por quê? Muita gente não sabe, até foi muito bacana a pergunta da Jane, o processo de torra do café hoje vai cevada. A cevada é um produto que naturalmente estimula o desejo de fumar, naturalmente. Não estou dizendo que é ruim, tá? Mas eu digo assim, para quem fuma e para quem não quer ter um excesso de carregamento na glândula suprarrenal, esse tipo de café, vamos dizer assim, que a gente tem hoje, não todos são bons. O nosso já não tem esse processo de torra, ele é diferente, ele é um café natural com colágeno, então ele acaba sendo um suplemento, tá? É bem gostoso mesmo esse produto. E tem algum nome para ela encontrar no site? Dentro do site ele está como café. Se ela procurar como café, ele já vai aparecer ali. Café, cappuccino, achocolatado, são produtos naturais. Isso. Também tem o site. Exato. Isso mesmo. Então são esses produtos que fazem mal para o nosso organismo que não tem no nosso produto, que é a cevada e outros. Isso mesmo. Então, você aconselha quem quer parar de fumar também diminuir o álcool, porque o álcool também... Com certeza. Com certeza. E também porque a gente sabe, né, Paula, a ascensão, a busca espiritual, seja em qual nível, ela não comporta uma agressão física. Então, aquilo que a gente faz para nós é o reflexo de tudo que acontece na nossa vida.
né? E assim, dentro de uma visão mais ampla do processo de parar de fumar, existe também o quê? A gente também, às vezes, se torna tóxico para nós mesmos porque a gente convive em ambientes tóxicos. Isso é uma coisa importantíssima para as pessoas que querem mudar hábito. Eu li uma frase antigamente, né, que é uma coisa que eu falo todo dia. Você é aquilo que você se alimenta, aonde você frequenta e as pessoas mais próximas da sua vida. Às vezes você não percebe, mas, por exemplo, na empresa, eu tenho o hábito de fazer um happy hour todo dia. Então vai lá, tomar uma cerveja. Hoje a gente sabe que é um pouco diferente isso. Hoje nós vamos fazer uma reunião na casa de um colega. Aí você tem as cervejas, Não estou dizendo que isso é errado, longe de mim dizer isso, não é isso. Mas eu digo assim, tem pessoas que já não se sentem bem fazendo, mas continuam. Eu era uma pessoa assim, eu já não gostava mais desses hábitos, mas frequentava por causa de negócios, de clientes, de empresa. Só que quando você persiste em manter hábitos assim, dificilmente você consegue mudar. Então, é muito importante analisar os ambientes que a gente vai. Às vezes você vai na casa de um colega só porque ali tem uma cerveja, um negócio, mas assim, não é bacana. Pelo menos assim, nesse processo de desintoxicação, a gente tem que mudar algumas coisas, né? Tem que cuidar um pouco mais, se policiar um pouco mais com os desejos, né, Paulo? Com certeza. E aos poucos a gente vai tendo que ajudar nessa modificação do nosso corpo, que está sendo modificado de uma base mais grossa, né? Que é aquela base de carbono, que é essa coisa mais grosseira, né? É a questão da densidade, né, Paula? Então a gente tem que ajudar nesse processo. E como que a gente ajuda? Com alimentação, com a limpeza que ele falou do detox. Se você quiser indicar algum chá detox também, eu acho legal. Sim, com certeza. E a questão que nem a gente fala, os órgãos que carregam a parte de filtragem da energia física e espiritual, eles se tornam muito densos. Por sua vez, se eles estão densos, a tua energia e a tua energia à tua volta está densa. Então, a dificuldade para você pensar em parar, por mais assim que esteja no plano da vontade, eu quero parar de fumar. Mas se a tua energia está densa, está pesada... Está tudo bloqueado, Está tudo bloqueado, com certeza, tudo bloqueado. Então, esse processo é fundamental. Esse processo de aumento do campo energético é fundamental. E qual é o chá que você indicaria detox para ajudar a limpeza? Então, nesse primeiro, a gente tem os 3 primeiros chás que fazem parte do 30 dias de limpeza. É o super chá, o linfa chá e o esbelt chá. Então, assim, são chás que são considerados desintoxicantes. Super chá. O linfa chá. Linfa chá. Ele desbloqueia todo o teu sistema linfático, ou seja, diminui retenção de líquido. E tem o esbelt chá, que é o queimador de gordura. Então, assim, eles são chás que, numa primeira vista, eles são considerados chás emagrecedores, mas num processo de desintoxicação, eles trabalham no todo, eles trabalham no plano gordura, anti-inflamatório e retenção de líquido. Eu acho que isso é fundamental para quem deseja fazer uma limpeza física. Fundamental. Então, a dica aí, mais uma, para vocês. Quem não pegou as dicas desde o começo da live, gente, depois volta, que vai ficar tudo gravado, tem todos os links no chat, tem todos os links na descrição dessa live. E eu acho importante você ajudar alguém enviando essa live para alguém que você sabe que quer e aquele que ainda não quer, mas precisa parar de fumar. Eu acho legal, Rodolfo, falar um pouquinho. Todo mundo sabe, tá? Todo mundo sabe que o cigarro prejudica. Mas é muito importante, que eu sei que você estudou muito sobre isso, falar nos males que o cigarro estava causando em você, por exemplo. Sim. Porque tem gente que fala assim, minha tia fuma há 50 anos e não tem nada. É bem assim. Olha, eu posso mencionar, então, justamente, são coisas que a gente, quando está fumando, a gente escuta mesmo. Isso eu faço mal para mim e não faço para os outros, essas coisas. Só que, assim, hoje, como ex-fumante, gratidão por ser ex-fumante, eu digo para vocês, a gente faz mal sim para os outros. Primeiro, pelo exemplo. Segundo, tá? Parem para pensar. A gente, quando está fumando, eu não fazia essa autocrítica tão apurada hoje, né? Inclusive, eu visitei fábricas de cigarro, tive a oportunidade de conhecer. O que acontece? São mais de 5 mil, tá? Muita gente vai falar que é 4 mil, não, são mais, só que eles não vão contar. São mais de 5.800 substâncias em pó
e mais não sei quantas líquidas no meio do processo do tabaco. Então, assim, você imagina todo esse conjunto químico, o que ele é capaz de fazer ao longo prazo no teu corpo. Por exemplo, eu fumei dos meus 18 até meus 38 anos, em alguns intervalos alternados. Eu já tinha parado outras vezes, mas não como esta vez. Eu nunca tinha tido um amparo de desintoxicação como eu tive agora, além da vontade. Então, eu digo assim, se as pessoas veem o mal que elas estão fazendo para si e para os outros, por exemplo, a cada pessoa que fuma um cigarro, ela consegue contaminar o pulmão de mais 10, no mínimo. Porque se está fumando num canto, a pessoa está do outro lado, você vai falar, não está chegando até ela, está sim. E essa massa se torna uma massa condensada de metais pesados e ela fica. Qualquer pessoa que tiver um aparelho mínimo para medir a densidade do ar, você vai ver. Então, começa por aí. Então, por exemplo, tem muita gente em casa, eu vou dar um exemplo do que vocês podem pensar. Quem tem filho pequeno, o meu marido ou minha esposa fuma fora de casa, não fuma dentro. O teu filho, com certeza, vai ser uma pessoa que vai ter bronquite, asma, renite ou sinusite, tá? Eu sou filho de ex-fumante, eu nasci prematuro de 6 meses, e eu tive bronquite na minha infância. Graças a Deus, hoje eu não tenho mais nada. Então, assim, não adianta dizer, eu não faço mal para os outros. Faz sim, muito, muito mal. Uma outra coisa é a questão do corpo físico. E, para quem busca o lado espiritual e sabe do que a gente está falando, que nós somos luz dentro de um corpo de carbono, então você imagina a devastação enorme que a gente faz. E principalmente que existe uma lei kármica que fala claramente, aquilo que você faz para o teu corpo físico, você vai carregar por muito tempo. Então, com certeza, foi uma escolha muito acertada aí, a que eu tive a felicidade de vivenciar hoje e falar para vocês, né? Gratidão também, porque eu vi muitas vezes eu ativei, fiz as ativações quânticas, muitas vezes ativei o manto da invisibilidade Arcanjo Miguel, muitas vezes eu pedi no calendário de Sananda que tivesse um dia da qual eu tivesse fortalecido meu desejo de parar de fumar. E eu digo para vocês, eu tive mesmo. Então eu saía, ia andar, ia fazer alguma coisa, ia trabalhar, falei, agora eu vou fumar um cigarro, né? Naquela mentalidade assim, eu vou escapar um pouco da luta. Eu não tinha vontade. Eu chegava em casa e não fumava. Então, esse é o conjunto fantástico das coisas. É a consciência de que a gente faz mal para nós e para os outros, a vontade de parar de fumar, e principalmente a gratidão pelo corpo físico que a gente tem. Eu acho que a partir daí a pessoa consegue cada dia mais se fortalecer até o ponto de largar. Com certeza, com certeza. E a sequência de chás é aquela, né, que você falou, você pode repetir? Eu coloquei aqui. Posso sim. O Super Chá, que é o chá, o desintoxicante, que é o sucesso de vendas que a gente tem na Europa e no Brasil, é o Svelte Chá, o Limpa Chá, e o Glicontrol, que é o de controle da glicose. Então, você vai reduzir o açúcar que inflama o corpo. Você vai diminuir teus inchaços, você vai reduzir gordura. Então, assim, gordura, açúcar e excesso de inchaço são coisas que teu corpo está no estado de inflamação. Quem está no estado de inflamação não consegue fazer absolutamente nada. Ela consegue só ficar no círculo vicioso, que o corpo pede. Me dá cigarro para desinflamador. Toma álcool para não sentir dor, né? É um círculo, literalmente um círculo vicioso. Eu bebo porque eu não quero ter vontade de fumar, eu fumo porque eu tô bebendo. E daí eu faço os dois juntos porque eu tô, sabe? Então, assim, é bem complicado. E tem gente que, inclusive, falou sobre drogas também, cocaína e tudo mais, ainda falou sobre isso também, e é verdade. Sim, eu já tive pessoas que já foram ajudadas por um grupo nosso, Paula, em centros de atenção e saúde a dependentes químicos. E ali o trabalho, com certeza, qualquer pessoa que visitar um centro de dependentes químicos vai visualizar primeiro um trabalho, até eu fiz um trabalho um tempo atrás com algumas pessoas, ajudando eles precisam passar, uma inflamação, o nível de inflamação dessas pessoas é triplicado, né, porque... Mas dá para curar, né, gente? Muita gente fala claro que não tem cura, não existe isso, gente. Tem sim. Não ter cura. Eu digo para vocês que tem, sim. Eu nunca acreditei em nenhuma doença incurável. Tem, até porque... As pessoas que desencarnam é porque já estava na programação. Agora, quantas pessoas não se curaram? Isso ninguém divulga, né? As pessoas não divulgam isso. Eu posso garantir. Né? Eu posso garantir porque eu trabalhei com muitas pessoas em estados gravíssimos de dependência química
e 90% delas estão bem hoje, porque assim, é o que a gente falou, é um conjunto da obra, até que nem a Marlene aqui fez uma pergunta sobre cigarro elétrico. Eu nunca fumei cigarro elétrico, mas assim, eu tenho conhecidos que fumavam cigarro elétrico, aquele Viper, narguilé. O cigarro elétrico que ela deve estar falando é aquele mais fraquinho que vende em qualquer Que é lugar. assim, né, mais ou menos. Eu acredito que o primeiro mal dele é você ter que carregar na tomada, né? O segundo são as substâncias tóxicas da bateria, que é o níquel, cádmio e lítio. Se uma bateria dessa estourar, você ingerir, está completamente envenenada, eu acredito que pode vir até a desencarnar, né? Então, eu nunca quis por medo de explodir mesmo. Eu também não sei. Tem gente que fala que não tem problema nenhum e tal, mas eu creio que saudável não é, né, gente? Agora o outro que eu conheço, que os jovens muito usam, que é aquele parecido com o narguilé, que chama Viper, ele está proibido em mais de 50 países, né? Então, porque boa coisa vai ser. ele chega a ser 1 milhão de vezes pior que o cigarro, então acredito que não seja aconselhável, né? Nem sei. Ficou bem complicado. Vamos ver aqui, o que mais? Perguntas. Estão falando sobre frete grátis e tal. Já tem gente aqui, acho que da tua equipe respondendo, ó. Tem pessoal. Qual é a média de valor do chás? Tem promoção no kit, frete grátis? É só entrar no site, né, gente? Se quiser falar. É só entrar no site, sim, mas tem frete grátis para um determinado valor. Tem os kits, tem tudo. O pessoal vai dar toda a assistência que vocês precisarem, viu? Maria. Agora, uma outra coisa que eu também posso mencionar, porque eu aprendi com a Quantic Despert, a gente sabe, eu acredito que a maior parte do público que está aqui é da Quantic, do comando Astar, então a gente sabe. Para quem quer parar de fumar e acompanha o trabalho da Paula, pode perguntar para ela, porque eu preciso mencionar. E os cursos que a Paula fornece vão fortalecer vocês a parar de fumar. Uma das coisas que eu aprendi, assim, quais os requisitos da ascensão. Isso não é uma coisa do Rodolfo ou da Paula falando. Qualquer pessoa do comando Astar, de outros comandos, vão falar para você, existe um requisito. E daí é uma coisa de consciência mesmo. Não se evolui enquanto se agride a si próprio e a sua volta, né? Então, eu trago essa experiência, essa vivência, porque foi um despertar, né? Eu estou falando hoje como vou dizer um quase desperto, não tenho essa pretensão, mas eu digo assim... nós estamos aí aos pouquinhos... Tem um pré-requisito. Acordando para quem a gente verdadeiramente é. Mas já é um grande passo, Rodolfo, que você fez. O fato de você... ter se salvado, né? Salvado esse vaso que a gente fala, né? A Maria Madalena fala isso. O vaso, que é o nosso vaso, nosso corpo físico, a gente salvou, né? A gente deu uma deteriorada e agora a gente está fazendo um movimento ao contrário, está salvando, está limpando, está elevando ele. É maravilhoso. Mas o fato de você vir aqui a público, compartilhar essa experiência, você pode estar salvando centenas de vidas e você nem sabe, porque assim, às vezes a pessoa não está aqui na live agora, mas alguém que está aqui agora vai compartilhar. Isso é muito sério, gente. Esse negócio de ficar pedindo like eu acho muito chato mesmo. Mas depois que eu recebi tanto depoimento de pessoas falando assim, Paula, eu estava à beira de cometer uma besteira e alguém me mandou a live ou o YouTube indicou, porque à medida que você dá like numa live, o algoritmo do YouTube, ele entende que o conteúdo é relevante, então mesmo se a pessoa estiver navegando perdida, não é inscrita, ele indica. E aí, nada é à toa, gente. As pessoas que têm que assistir, assistem e são salvas de cometer atos absurdos. Eu já recebi um monte de depoimento. Eu vou começar a dar print, tirar o nome e a foto da pessoa e mostrar para vocês para dizer que não é balela. E quando ele fala dos cursos, é a mesma coisa. Tem gente que faz o curso, mas por curiosidade, pega aquele material e guarda ali na gavetinha, sabe? Mas existem pessoas que pegam o conhecimento e simplesmente transformam a vida delas, que nem o Rodolfo fez, e transformam a vida de outras pessoas. Isso é um salto quântico. Gratidão. Eu tenho que agradecer muito, porque esse trabalho de você vir aqui a público e se expor, falar da sua vida,
muitas pessoas com certeza vão se inspirar e vão fazer a mesma coisa, porque as pessoas querem pessoas de verdade aqui, que tenham realmente passado por situações semelhantes, para elas poderem ver que isso é real, não é mentira. Não é que nem um pouco antes da gente entrar aqui na live, teve uma pessoa que falou que tudo que a gente estava falando aqui era heresia, nem tinha começado a live. Então, assim, gente, o Rodolfo é a prova viva de que quando você quer mudar, quando você quer dar o salto quântico, é só você, mais ninguém, não existe nada fora, é só você. Sim, e uma coisa que você mencionou antes da live sobre as caras de Maria Madalena, eu já tinha parado de fumar e estava fazendo a oração antes da live junto com vocês, como participante, né? Como ouvinte, aliás, desculpa. E naquele dia eu tive a primeira sensação depois que eu tinha parado de fumar, eu escutei bastante assim: se perdoe. Então, por exemplo, muita gente fala assim: não dá para parar de fumar, não dá para parar, por exemplo, a pessoa que tem um vício. Né? Porque eu digo assim, vício é vício, tem gente que tem vício em analgésico, vício com comida, vício com bebida, seja o que for, tudo são vícios, e eu acho que a gente não pode nem menosprezá-los e nem engrandecê-los, né? Então, por exemplo, nem desde aquele que é adicto de dependente químico, ou aquele que é dependente de comida, ou seja o que for. Mas eu entendi um dia, numa das cartas de Maria Madalena, que ela falou assim: agora você se perdoe. E daquele dia em diante, eu nunca mais quis pensar no cigarro na minha vida. Por quê? Uma das coisas quânticas mais fortes de limpeza do corpo é o perdão. Então muita gente fala para mim assim: pô, você parou de fumar faz 6 meses, parou de comer carne e tal, você não tá limpo ainda. Eu posso dizer por mim, porque eu sei o que eu vivencio e passo. Eu mudei completamente minha vida. Eu sinto totalmente diferente. Eu hoje, por exemplo, se eu quiser correr 5, 10 quilômetros de novo, eu corro, mesmo tendo parado de fumar recente. Então muita gente vai falar assim: eu não acredito. Então não é da minha, vamos dizer assim, do meu desejo que as pessoas visualizem da forma, mas eu posso dizer para vocês que o meu pulmão voltou a um estado como se nunca tivesse fumado. É a sensação que eu tenho, não estou dizendo que eu fiz exame, não, é a sensação que eu tenho. Então, eu fico muito feliz. Por isso que a mudança é de dentro para fora, né, Rodolfo? Totalmente. E eu acredito que muitas pessoas, a gente já ouviu muitas vezes nos grupos, nas lives da Quantic, mas eu queria viver uma coisa assim, eu queria fazer uma coisa assada. Todo mundo é capaz. Eu digo para vocês assim: se eu conseguir, qualquer um consegue. Não basta só buscar o conhecimento, basta ter coragem de vivenciá-lo. Eu acho que a palavra é coragem, porque a gente às vezes fala assim: poxa, eu quero evoluir, eu quero mudar uma coisa, mas eu tenho a coragem que eu preciso? Porque você tem que ter coragem. Porque a mesma coragem que a gente tem para pagar R$10 no maço de cigarro, para ingerir 5.800 substâncias químicas, a gente tem que ter a mesma coragem para falar: não, eu não vou fazer mais mal para mim. Imagina que na Europa é 10 euros. E para quem está na Europa, acho que o pessoal já sabe, né? Que o próximo passo R$70 o maço de cigarro. A Europa está vivendo uma pré-proibição geral desse tipo de substância. Eu acredito que não vai demorar muito. Então, muita coisa que eu vim fazendo, porque assim, eu já sabia, como eu mencionei no começo da live, já sabia sobre quando o mestre Ramatiz falou para mim da carne e do cigarro, era uma preparação. Nem tudo que vocês podem lhe convém. Vai chegar um dia que não vai ter mais. Então, não é melhor antes do que depois que é tirado? Imagina que desespero. Porque muita gente não vai, tipo assim, conseguir do dia para a noite. Eu desejo que consigam mesmo, porque vai ser proibida, é uma substância, né, que infelizmente está corroborando com quem acredita, por exemplo, nessa pneumonia que está acontecendo no mundo. Né? Não, então, e os AVCs. Os AVCs, exato. Por causa de cigarro. Com certeza. Isso é uma outra coisa comum. Desgovernada, falta de prática de exercício físico. A gente é um todo, né? A gente tem que fazer exercício, tem que meditar, tem que se alimentar bem, tem que estar com a mente, com o coração, com as emoções, tudo em equilíbrio. É fácil? Não, mas ninguém falou que seria. Com certeza. Que legal, adorei, Rodolfo. Gratidão mesmo. Eu que agradeço. A honra de estar aqui falando para você e para o teu público. Né? Porque de fã participante, acho que é um salto enorme, né? Foi muito lindo mesmo, eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui estão super felizes e vão sair daqui diferentes, porque estão vendo o teu exemplo, né? O exemplo, ele realmente arrasta
a humanidade. Então, continua compartilhando a tua luz com as pessoas. Eu deixei o link do teu grupo para as pessoas entrarem e pedirem aí dicas também, claro, os com certeza. produtos e tudo mais. E conta sempre com a gente, sempre que quiser vir. Pena que a Camila, ela está na Alemanha, gente. Então, ela tá. Por isso que deve ter caído a internet lá. Às vezes é complicado. Quando eu estava lá na França, fazia live com o Brasil, dava essas coisas mesmo, é normal. E a gente se vê numa próxima live, então, meu querido. Com certeza. Gratidão. Gratidão, viu, gente, por vocês terem ficado aqui até agora com a gente. Que vocês tenham aí uma ótima quinta-feira. Gratidão, paz, amor, luz e alegria para todos nós. Um beijo, Rodolfo. Gratidão. Amém. Um abraço a todos. Gratidão, querido. Beijão. Beijo.